Olá, irmãos. Saudações em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, quero crer que todo crente saiba de fato orar ao Senhor. Mas eu receio que nem todo crente sabe clamar a Deus, tem clamado ao Senhor. Gostaria de refletir com vocês sobre esse tema, o clamor a Deus. E para isso, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo Salmo precioso que fala exatamente sobre o clamor a Deus. Salmo 142. Diz assim no primeiro versículo, é um salmo de Davi. Diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Percebam que Davi está dizendo que com alta ou em alta voz, ele clama a Deus, ele suplica ao Senhor. O que vem a ser clamar a Deus? Será que nós sabemos o que é clamar a Deus? Reparem aqui comigo, amados, que no versículo 2, Davi diz: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Vejam que Davi aqui nos ensina que clamar é literalmente derramar a nossa queixa, a nossa lamúria, o nosso lamento diante de Deus, é rasgar o coração. Clamar é expor a nossa tribulação, a nossa angústia a Deus. De fato, o clamor nos torna mais íntimos do Senhor. Agora, como que Davi, então, fazia isso? Como que Davi clamava a Deus? Vejam aqui comigo, queridos irmãos, que esse salmo diz que Davi expõe diante do Senhor o seu desânimo, o seu medo, a sua solidão, a sua fraqueza e a sua dor. Reparem comigo acerca do desânimo. Davi diz no versículo 3, quando dentro de mim me esmorece o espírito. Ora, o que vem a ser esmorecer o espírito, senão um coração carregado pelo desânimo? Davi fala aqui sobre o seu medo, derrama o seu medo na presença de Deus. No versículo 3, na parte final, ele diz: no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. E reparem agora lá na parte final do versículo 6. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. São mais fortes do que eu. Davi está falando, em outras palavras: Senhor, existem armadilhas contra mim, inimigos que são mais poderosos, mais fortes, e eu tenho medo. Tenho medo deles. Davi também expõe aqui a sua solidão. Sim, irmãos, a sua solidão é exposta, é derramada diante de Deus. Versículo 4, Davi diz: olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Que coisa, que tristeza, que situação difícil que Davi se encontrava. Ele chega ao ponto de dizer que ninguém se interessava por ele. E ele ainda no seu clamor, ele expõe diante de Deus a sua fraqueza. Versículo 6 diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Que coisa, irmãos. Nós às vezes pensamos que falar da fraqueza da nossa fé a Deus, falar da nossa pouca e falha, muitas vezes, confiança, é algo que nós não devemos nos apresentar diante de Deus dessa maneira, é algo que nós não podemos nem sequer pensar na presença de Deus. Mas, na verdade, Davi, enquanto clamava a Deus, ele, de fato, expunha, falava ao seu Deus acerca da sua fraqueza. Ele ainda expõe neste clamor a sua dor. Reparem aqui comigo, o versículo 7 diz: tira minha alma do cárcere. Que coisa impressionante. Em outras palavras, Davi está falando: minha alma está presa, está numa prisão, desanimada, com medo, solitária, fraca. Senhor,
eu exponho diante de ti a minha dor, o meu sofrimento, a minha alma no cárcere. Queridos, por que Davi clamava a Deus? Tendo em vista que nós sabemos como ele clamava, e tendo em vista que sabemos o que é clamar a Deus, por que Davi clamava? Em primeiro lugar, Davi clamava porque ele sabia que Deus era o seu refúgio. Só Deus. Versículo 5 ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Davi está dizendo, Senhor, tu és o meu refúgio. Em outras palavras, só em ti eu tenho tranquilidade. Só em ti eu encontro segurança. Só no Senhor eu tenho paz. Isso me faz lembrar aquela criancinha com medo do escuro, com medo do pesadelo, que acorda à noite, vai para a cama dos seus pais, entra no meio dos seus pais e ali o seu coraçãozinho se aquieta porque ela se encontra refugiada entre os seus pais. Davi está nos dizendo isso. Tu és o meu refúgio, Senhor, o meu quinhão, ou seja, eu só tenho a ti. Tu és a minha porção, Senhor. A segunda razão por que Davi clamava é porque só Deus conhecia o caminho que Davi deveria adotar, seguir. Vejam, parte final do versículo 3, ele diz: conheces a minha vereda. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces o meu caminho. Amado, só Deus conhece a nossa vereda, o caminho que devemos adotar. E por isso, devemos clamar a Deus. Em terceiro lugar, Davi clamava ao Senhor porque ele sabia que Deus é bom. Versículo 7, a parte final, lhe diz: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, tu és bom. E quando o Senhor me fizer esta bondade, este bem, pessoas me rodearão e contemplarão junto comigo a tua bondade. Amados, que nós possamos ter uma vida de fato, de oração, mas também uma vida íntima com Deus, a ponto de derramar o nosso coração na certeza de que Deus é o nosso refúgio, de que Ele tem as respostas para as nossas lutas e tribulações, e jamais nos esquecendo que Deus é bom. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a confiar cada vez mais no Teu caráter. E ajuda-nos, ó Deus, não apenas isso, a desfrutar da intimidade que o Senhor nos permite desfrutar quando derramamos o nosso coração na Tua presença, clamando pelo Teu agir, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes não nos aproximamos de Ti com este coração sincero, com essa intimidade, a qual o Senhor mesmo permite que venhamos nos apresentar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, forte abraço a todos. Deus abençoe.